Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para dar prosseguimento à nossa tarefa de estudo, de leitura no Livro dos Espíritos. Senhor, agradecemos a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa. Pedimos, Senhor, que a Tua paz, a Tua bênção reine entre nós, a fim de que a nossa reunião possa ocorrer na mais perfeita paz e tranquilidade. Sendo assim, Senhor, nesse estado de harmonia, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da tarde, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mal a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhes impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Assim é que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta, representado pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza. E Satanás, com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões finas. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Ou seja, os camaradas, eles imaginam as figuras e jogam essas figuras no tempo, jogam essas figuras para que a gente olhe e coloca diante dessas figuras um determinado nome, de acordo com a aparência, né? Aí a gente vai saber, ou eles querem que a gente saiba, que esse, por conta dessa figura, é bom, e aquele outro, por conta daquela outra figura, emblemática ou não, é mal. E por isso é que a gente, né, interpreta tudo do jeito que vai nos favorecer ou não, dependendo daquilo que a gente acredita, dependendo das nossas crenças. Vamos começar o capítulo 2, da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação. Está tão baixinho o teu áudio. Está baixinho? Tá. Deixa eu ver se eu coloco aqui, eu inverto aqui a posição das coisas. Oi, melhorou? Oi, melhorou. Certo. Então vamos lá. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, na erraticidade, a gente não evolui? Não, a gente evolui no plano material. Né? Na erraticidade, a gente adquire conhecimento, etc., né? A gente ajuda e tal, a gente participa, mas a gente realmente evolui, em bom termo da palavra, na carne, né? No plano material. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Tá?
Para executá-la, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, além de, nos fazer evoluir, a reencarnação também é uma forma da gente ajudar na criação, né? Ajudar nos desígnios da natureza, logicamente nos desígnios do Pai, de Deus. Então, de alguma forma, a gente ajuda. De alguma forma, nós estamos servindo, né? A gente serve de alguma forma. A gente serve a natureza ou serve o Pai Celestial de alguma forma. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, tudo, tudo está ligado, tudo está interligado uma coisa com a outra, né? Tudo está ligado uma coisa com a outra. E aí, não tem jeito. E essa ligação, esse tudo está ligado, demonstra a sabedoria da providência divina com relação às suas criaturas. E nós, e nós, e nós estamos, logicamente, incluídos neste contexto para que a vontade de Deus seja atingida. Mesmo que a gente cisme e querer ir pelo caminho do mal, né? Pelo caminho do mal, mas uma hora, de tanto voltar aqui, a gente resolve mudar de situação, mudar de atitude, e aí a gente começa a participar deste contexto. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalho, consequentemente, sem mérito. Então, todos são criados simples e ignorantes, e todos têm que passar pela vida corporal. Agora, esse passar pela vida corporal significa reencarnar. E como a gente já percebeu lá em cima, os objetivos da encarnação são positivos. Todos positivos. Então, a gente não pode dizer que reencarnar é um castigo. Aliás, nada que acontece conosco é um castigo, e sim um aprendizado. São instrumentos que Deus usa para que a gente evolua, mesmo que a gente não entenda a circunstância daquele instrumento. Mesmo que a gente não entenda o que aqueles instrumentos nos trazem no sofrimento. Mas tudo que existe no mundo, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, tudo isto são elementos para nos ajudar na evolução e são elementos que fazem com que a gente ajude também na natureza, na criação. Então, está tudo interligado. Então, ontem, a gente estava na reunião lá do centro, e aí o palestrante citou uma frase que dizia o seguinte, que as dores são uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Isso aí gerou uma confusão, gerou uma polêmica, porque um dos membros do grupo disse que tomou maior susto, porque
ele não podia aceitar que Deus, todo bondade, toda justiça, tal, trouxesse a dor como um elemento para os seus eleitos. E aí eu tomei a palavra, a doutora Bernadette tomou a palavra, o palestrante tomou a palavra, e várias pessoas tomaram a palavra, porque ele ainda está com a história do negativo, do Deus vingativo, do Deus cruel, do Deus isso, do Deus aquilo. E aí foi um negócio legal, porque despertou, né? E depois ele reconheceu que realmente não era bem como ele estava pensando, inclusive ele parabenizou alguns dos elementos que falaram, algum elemento que falou com relação à situação. Então, nada que a gente possa dizer, não, eu estou morrendo de câncer, estou morrendo disso, estou morrendo de AIDS, estou morrendo daquilo, e Deus deixa permanecer, me faz um negócio desse, né? Ou seja, a gente está reclamando porque não compreende os desígnios da divindade, da providência. Porque a gente busca a felicidade nesse mundo. Porque a gente busca a felicidade deste mundo. E ela... Então toda dor, né? E ela... É contra a felicidade, né? Teoricamente. Isso, é contra a felicidade. Mas ela é um instrumento, um elemento, repito, um elemento para nos tornar felizes mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Né? Continuando. 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Boa pergunta. Resposta. Chegam mais depressa ao fim. Além do mais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá das torturas que se originam desses defeitos. Aqui, a gente chega à conclusão de que os espíritos que seguiram o caminho do bem, mas eles permanecem simples e ignorantes. Se eles permanecem simples e ignorantes, eles precisam ter experiências, ensinamentos, para poder evoluir. Aquela história da queda de Adão, vira e mexe, a gente tem que... Né? A gente se refere, porque está tudo interligado. A gente acabou de dizer, está tudo ligado. Aquela história de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, eu acho que Deus queria que propositalmente eles desobedecessem, para que eles tomassem a experiência de evoluir. Quando, a gente percebe lá, quando eles pecaram, entre aspas, quando eles desobedeceram às determinações divinas, o que foi que Deus disse depois que aconteceu o fenômeno? Ele disse assim: o homem se tornou como um de nós. Ou seja, ele deve, com certeza, estar falando com mais alguém, ou com mais 2, 3, 4, 5, 10 elementos, no mínimo ele e mais alguém, para dizer assim, o homem se tornou como um de nós. Ou seja, o homem, a partir dali, começou... Por que ele disse isso? Porque ele disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Então, Deus e os seus assessores, seus ministros, que estavam com ele, conheciam o bem e o mal. E o homem até então não. E quando o homem comeu da árvore do bem e do mal, imediatamente Deus disse, olha, eles se tornaram como de nós, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, né, a gente poderia até dizer que foram promovidos. Olhando por esse aspecto.
foram promovidos. Até porque, olha só, eles eram lá, eles não tinham. Ora, dá para entender que eles foram criados naquele momento, então eles não tinham muito conhecimento. Isso quer dizer que eles foram criados simples e ignorantes. Precisavam de alguma coisa, ou seja, descer. O que diz aqui o nosso texto? Diz que para que ele precisa descer para o plano material, a fim de que ele possa adquirir as experiências dos outros. Quando eles foram expulsos do paraíso, essa expulsão, minha amiga Josenilma, significa descer ao plano material, reencarnar. Porque eles não tinham conhecimento ainda de outras coisas e precisavam ter esse conhecimento. Se isso não acontecesse, eles continuariam lá, simples, ignorantes, sem ter mérito para outras coisas, outros conhecimentos, etc. E não seriam promovidos. Não é verdade? Não seriam promovidos. Então, o estudo é uma maravilha, porque a gente começa a desmiuçar a cabeça e a cabeça vai nos mostrando os caminhos do que é a realidade. Né? A alma. Questão 134. O que é a alma? Essa definição aqui é uma definição interessante. Um espírito encarnado. Então, alma, na verdade, essa palavra alma, nós mesmos já estudamos aqui, lá na introdução do livro, lembra? Lá na introdução do livro, que esta palavra tem vários significados. Né? Para o católico é um significado, para o evangélico tem outro significado, para o espírita tem outro significado, para o budista, etc, etc, etc. Né? Aqui, ele está dando uma outra significação. O que é a alma? Um espírito encarnado. Então, no planeta Terra, nós temos aproximadamente 7 bilhões de almas. 7 bilhões de almas. Ou seja, 7 bilhões de espíritos encarnados ou reencarnados. 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Espírito. Bom, aqui ele já dá uma outra conotação de alma. Percebeu a diferença? A pergunta de Kardec, essa pergunta dá uma outra conotação. Ele está dizendo que a alma, antes de se unir ao corpo. Então, quando ela se une ao corpo, se chama alma, e fora do corpo se chama espírito. Rubinho? Oi?